Oi, meu povinho do YouTube, e o próximo tema é sobre o autismo. Bora lá falar sobre o autismo. Então, vamos às dicas de como conviver com uma criança autista. Vamos à primeira dica. Estas dicas vão ser muito importantes para as mãezinhas, então não percam. A primeira dica é ter cuidado com as palavras ou expressões que vocês usam quando estão a falar com uma criança autista, por exemplo. Se vocês forem falar para uma criança autista, aquela pessoa tira-se uma ponte, a criança vai, na cabeça dela, vai processar outra coisa. Então, vocês devem ter cuidado em falar isso, devem dizer, uma pessoa que teve um acidente, caiu de carro de uma ponte, pronto. Dar um ênfase a essa expressão e a essa frase para que a criança não se traumatize, para que a criança autista não pense de outra maneira. Tem que ser delicados quando estão a falar com uma criança autista, não podem ser grossos, podem ir com ironia. Para falar com uma criança autista tem que ser delicados, simpáticos. Devem estimular interação. Devem ser interativos para falar com uma criança autista, ter interação, saber lidar com elas, saber ouvi-las, né? Devem ser criativos, porque as crianças autistas amam pessoas criativas, amam criatividade, amam artesanato, amam fazer muitas outras coisas. Devem deixar crianças autistas ter convivência, ter convivência com animais, porque faz muito bem uma criança autista conviver com animais, sejam cães, gatos, cavalos, seja o que for. Por isso tem muito a terapia com animais, com crianças autistas, porque é muito bom. Devem usar formas de comunicar com uma criança autista de forma clara e expressiva para que ela entenda. Devem impor limites de uma criança autista. Quando vocês veem que uma criança autista está a fazer algo que ela não pode ou deve fazer, vocês devem impor um limite. Por exemplo, se vocês vão numa igreja e a criança durante o culto começa a gritar, começa a berrar, vocês têm que falar que ela não pode fazer aquilo e automaticamente, se vocês forem falando muitas vezes, ela vai aprender que aquilo não se pode fazer. Devem estimular muito as crianças autistas para elas lerem, porque as crianças autistas sabem dizer que não. E a criança autista sabe muito dizer não, não e diz não a tudo. Você tem que ter as mães têm que ter a consciência de que devem lhes impor limites e falar para elas que elas têm que aprender, porque se elas não aprenderem de maneira divertida, de maneira banal, não vão aprender nunca. Estas são as dicas que eu tenho para as mãezinhas de crianças autistas. Obrigado por assistir o meu vídeo e até daqui a pouco com a dança de hoje. Beijo!